Depois de salvar a esposa do milionário, Mendigo é chamado para o casamento e deixa todos os convidados em choque com o que fala no microfone. Amanda sempre foi uma motorista cautelosa, mas naquela noite sua inexperiência foi colocada à prova. Ela estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada estava deserta e a chuva que caía tornava a visibilidade ainda mais complicada. Quando ela se aproximou da curva perigosa perto da ponte, uma sensação de apreensão tomou conta dela. O painel do carro mostrava que ela estava a 80 km/h, uma velocidade razoável para aquela estrada em condições normais, mas Amanda sabia que precisava desacelerar. O problema era que a curva era mais fechada do que ela se lembrava e o asfalto molhado tornava tudo mais escorregadio. "Desacelere, Amanda", ela sussurrou para si mesma, tentando manter a calma. Ela começou a pisar no freio, mas o carro derrapou. "Não, não, não!", gritou enquanto o veículo deslizava descontroladamente. O coração dela batia acelerado e o som dos pneus rangendo no asfalto enchia seus ouvidos. O carro atravessou a barreira de proteção da ponte e, em um instante de pura agonia, Amanda sentiu o carro cair em direção ao rio abaixo. O impacto com a água foi brutal e a sensação de afogamento a envolveu rapidamente. Ela tentou se soltar do cinto de segurança, mas a escuridão começou a tomar conta. Foi então que a figura apareceu. Um homem, com roupas rasgadas e uma aparência desgastada, mergulhou na água sem hesitar. Ele alcançou Amanda, puxando-a para fora do carro e levando-a à superfície. A força dele era surpreendente, considerando sua aparência frágil. Ela estava semiconsciente quando ele a puxou para a margem do rio. "Aguente firme", ele disse com uma voz rouca, tentando aquecê-la enquanto esperavam por ajuda. Amanda tentou ver o rosto dele, mas sua visão estava turva. Tudo o que conseguiu discernir foi a bondade nos olhos dele antes de desmaiar completamente. Quando ela acordou no hospital, Daniel, seu noivo, estava ao seu lado. "Você está bem, meu amor?", perguntou ele, segurando sua mão com força. "Eu estou bem", respondeu Amanda, ainda se sentindo fraca. "Mas e o homem que me salvou? Onde ele está?" "Ninguém sabe", disse Daniel, visivelmente preocupado. "Ele desapareceu antes que a ambulância chegasse. Mas graças a ele, você está viva." Amanda fechou os olhos, tentando se lembrar de mais detalhes sobre seu salvador, mas tudo era um borrão. "Precisamos encontrá-lo, Daniel. Eu preciso agradecê-lo." Daniel assentiu determinado. "Eu vou encontrá-lo. Prometo." Enquanto Amanda se recuperava no hospital, Daniel começou a buscar o homem misterioso que havia salvado sua noiva. Ele visitou a área do acidente, conversou com moradores locais e distribuiu panfletos, na esperança de encontrar alguma pista. As descrições variavam, mas um nome surgiu repetidamente: Marcos. Marcos era um homem que vivia nas ruas, conhecido por ser gentil, mas reservado. Daniel se aventurou pelas partes mais sombrias da cidade, perguntando a todos que encontrava sobre Marcos. As respostas eram vagas, mas uma mulher idosa que vendia flores na esquina de uma rua movimentada lhe deu uma pista valiosa. "Marcos é um bom homem", disse ela, ajeitando o lenço colorido na cabeça. "Ele costuma aparecer por aqui à noite, procurando por algo para comer." Daniel agradeceu e começou a esperar naquela esquina todas as noites. Ele trouxe comida e roupas na esperança de atrair Marcos. Finalmente, após várias noites de espera, ele viu uma figura familiar se aproximando. "Marcos?", chamou Daniel, aproximando-se com cautela. O homem parou e o olhou desconfiado. "Quem quer saber?", perguntou Marcos. Suas roupas estavam sujas e seu rosto marcado pela vida dura nas ruas. "Meu nome é Daniel. Minha noiva, Amanda, me contou que você a salvou de um acidente. Eu só quero agradecê-lo", disse Daniel, estendendo um saco de comida. Marcos hesitou, mas a fome falou mais alto. Ele pegou a comida e começou a comer, ainda desconfiado. "Eu não fiz nada demais. Só estava no lugar certo na hora certa. Para nós você fez muito", disse Daniel com sinceridade. "Amanda quer agradecer você pessoalmente. E eu quero ajudar você, se me permitir." Marcos olhou para ele com surpresa. "Ajudar? Por que alguém como você ajudaria alguém como eu?" "Porque você salvou a pessoa mais importante da minha vida",
respondeu Daniel com firmeza. E porque todo mundo merece uma chance. Marcos ficou em silêncio por um momento, lutando contra a desconfiança que se instalara nele após anos de dificuldades. Finalmente ele assentiu. Está bem, vamos ver essa Amanda. Daniel levou Marcos até o hospital, onde Amanda estava ansiosa para conhecer seu Salvador. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você salvou minha vida. Não sei como agradecer, disse ela emocionada. Marcos deu um sorriso tímido. Você já está agradecendo só por estar bem. Daniel observou a interação e sentiu uma conexão imediata com Marcos. Ele sabia que não poderia deixar aquele homem voltar para as ruas. Marcos, eu quero ajudar você a reconstruir sua vida. Por favor, deixe-me fazer isso. Marcos olhou para Daniel e Amanda, sentindo uma esperança que não sentia há anos. Eu aceito. Obrigado. ChatGPT, capítulo 1. O acidente. Amanda sempre foi uma motorista cautelosa, mas naquela noite sua inexperiência foi colocada à prova. Ela estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada estava deserta, e a chuva que caía tornava a visibilidade ainda mais complicada. Quando ela se aproximou da curva perigosa perto da ponte, uma sensação de apreensão tomou conta dela. O painel do carro mostrava que ela estava a 80 km/h, uma velocidade razoável para aquela estrada em condições normais. Mas Amanda sabia que precisava desacelerar. O problema era que a curva era mais fechada do que ela se lembrava, e o asfalto molhado tornava tudo mais escorregadio. Desacelere, Amanda, ela sussurrou para si mesma, tentando manter a calma. Ela começou a pisar no freio, mas o carro derrapou. Não, não, não! Gritou enquanto o veículo deslizava descontroladamente. O coração dela batia acelerado, e o som dos pneus rangendo no asfalto enchia seus ouvidos. O carro atravessou a barreira de proteção da ponte e, em um instante de pura agonia, Amanda sentiu o carro cair em direção ao rio abaixo. O impacto com a água foi brutal, e a sensação de afogamento a envolveu rapidamente. Ela tentou se soltar do cinto de segurança, mas a escuridão começou a tomar conta. Foi então que a figura apareceu. Um homem com roupas rasgadas e uma aparência desgastada mergulhou na água sem hesitar. Ele alcançou Amanda, puxando-a para fora do carro e levando-a à superfície. A força dele era surpreendente, considerando sua aparência frágil. Ela estava semiconsciente quando ele a puxou para a margem do rio. Aguente firme, ele disse com uma voz rouca, tentando aquecê-la enquanto esperavam por ajuda. Amanda tentou ver o rosto dele, mas sua visão estava turva. Tudo o que conseguiu discernir foi a bondade nos olhos dele antes de desmaiar completamente. Quando ela acordou no hospital, Daniel, seu noivo, estava ao seu lado. Você está bem, meu amor? Perguntou ele, segurando sua mão com força. Eu estou bem, respondeu Amanda, ainda se sentindo fraca. Mas e o homem que me salvou? Onde ele está? Ninguém sabe, disse Daniel, visivelmente preocupado. Ele desapareceu antes que a ambulância chegasse, mas graças a ele você está viva. Amanda fechou os olhos, tentando se lembrar de mais detalhes sobre seu salvador, mas tudo era um borrão. Precisamos encontrá-lo, Daniel. Eu preciso agradecê-lo. Daniel assentiu, determinado. Eu vou encontrá-lo, prometo. Capítulo 2. A busca por Marcos. Enquanto Amanda se recuperava no hospital, Daniel começou a buscar o homem misterioso que havia salvado sua noiva. Ele visitou a área do acidente, conversou com moradores locais e distribuiu panfletos na esperança de encontrar alguma pista. As descrições variavam, mas um nome surgiu repetidamente: Marcos. Marcos era um homem que vivia nas ruas, conhecido por ser gentil, mas reservado. Daniel se aventurou pelas partes mais sombrias da cidade, perguntando a todos que encontrava sobre Marcos. As respostas eram vagas, mas uma mulher idosa que vendia flores na esquina de uma rua movimentada lhe deu uma pista valiosa. Marcos é um bom homem, disse ela, ajeitando o lenço colorido na cabeça. Ele costuma aparecer por aqui à noite, procurando por algo para comer. Daniel agradeceu e começou a esperar naquela esquina todas as noites. Ele trouxe comida e roupas na esperança de atrair Marcos. Finalmente,
Após várias noites de espera, ele viu uma figura familiar se aproximando. Marcos, chamou Daniel, aproximando-se com cautela. O homem parou e o olhou desconfiado. Quem quer saber? Perguntou Marcos. Suas roupas estavam sujas e seu rosto marcado pela vida dura nas ruas. Meu nome é Daniel. Minha noiva, Amanda, me contou que você a salvou de um acidente. Eu só quero agradecê-lo, disse Daniel, estendendo um saco de comida. Marcos hesitou, mas a fome falou mais alto. Ele pegou a comida e começou a comer, ainda desconfiado. Eu não fiz nada demais, só estava no lugar certo na hora certa. Para nós você fez muito, disse Daniel com sinceridade. Amanda quer agradecer você pessoalmente e eu quero ajudar você, se me permitir. Marcos olhou para ele com surpresa. Ajudar? Por que alguém como você ajudaria alguém como eu? Porque você salvou a pessoa mais importante da minha vida, respondeu Daniel com firmeza. Porque todo mundo merece uma chance. Marcos ficou em silêncio por um momento, lutando contra a desconfiança que se instalara nele após anos de dificuldades. Finalmente, ele assentiu. Está bem. Vamos ver essa Amanda. Daniel levou Marcos até o hospital, onde Amanda estava ansiosa para conhecer seu salvador. Quando ela o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você salvou minha vida, não sei como agradecer, disse ela emocionada. Marcos deu um sorriso tímido. Você já está agradecendo só por estar bem. Daniel observou a interação e sentiu uma conexão imediata com Marcos. Capítulo 3. O novo começo. Daniel não perdeu tempo. Ele usou suas conexões e recursos para encontrar um lugar para Marcos ficar, oferecendo a ele um pequeno apartamento e um emprego em sua empresa. Marcos estava relutante no começo, mas a insistência e a bondade de Daniel e Amanda o convenceram de que merecia uma segunda chance. O primeiro dia de Marcos no novo emprego foi uma mistura de nervosismo e excitação. Ele havia trabalhado antes, mas as circunstâncias que o levaram às ruas eram sombrias e cheias de injustiças. Text here. Daniel o apresentou a todos na empresa, garantindo que ele fosse tratado com respeito. Este é Marcos, nosso novo colega, disse Daniel, apresentando-o aos funcionários. Ele tem uma história incrível e muita determinação. Vamos dar a ele todo o apoio que precisa. Marcos começou a se adaptar à nova rotina. Ele aprendeu rapidamente e se dedicou ao trabalho com fervor. A equipe, inicialmente cética, logo viu o valor de Marcos e sua ética de trabalho. Daniel estava orgulhoso de como Marcos estava se saindo, mas sabia que a integração social era apenas o primeiro passo. Um dia, Daniel decidiu convidar Marcos para um jantar em sua casa. Amanda preparou uma refeição deliciosa e eles passaram a noite conversando e rindo. Marcos, que há muito tempo não sentia a calorosa sensação de pertencer a um lar, começou a se abrir mais sobre seu passado. Eu era um contador, disse ele olhando para a xícara de chá em suas mãos. Trabalhava em uma empresa respeitável até que um desfalque aconteceu. Fui acusado injustamente e, sem provas concretas para me defender, perdi tudo. Daniel e Amanda ficaram em silêncio, ouvindo atentamente. Eu acabei nas ruas, sem ninguém para acreditar em mim. As coisas foram de mal a pior e eu me isolei. Até aquela noite em que vi seu carro cair no rio, Amanda. Amanda tocou a mão de Marcos, oferecendo conforto. Estamos aqui para você agora e faremos o que pudermos para corrigir essa injustiça. Com o tempo, Marcos começou a ganhar confiança e fazer novos amigos. Ele até começou a frequentar um grupo de apoio para aqueles que sofreram injustiças semelhantes. Daniel, determinado a ajudar mais, contratou um advogado para reabrir o caso de Marcos e limpar seu nome. A notícia do novo julgamento trouxe à tona emoções mistas em Marcos, mas ele estava grato por ter amigos como Daniel e Amanda ao seu lado. No dia da audiência, ele entrou no tribunal com a cabeça erguida, sentindo uma força renovada. Senhor Marcos, como se declara? Perguntou o juiz. Inocente meritíssimo. E agora tenho provas para provar isso, respondeu Marcos com firmeza. Daniel e Amanda estavam na primeira fila, oferecendo todo o apoio moral que Marcos precisava. A batalha judicial foi longa e cansativa, mas no final a justiça prevaleceu. Marcos foi declarado inocente e seu nome foi limpo. Naquela noite,
houve uma celebração na casa de Daniel e Amanda. Marcos, com um sorriso genuíno no rosto, agradeceu a todos por acreditarem nele. Vocês me deram uma nova vida, uma nova esperança. Eu jamais poderei retribuir o suficiente. Daniel sorriu e colocou a mão no ombro de Marcos. Você já fez mais do que o suficiente. Estamos felizes por ter você em nossas vidas. Com o casamento de Daniel e Amanda se aproximando, a casa estava um caos organizado de atividades e preparativos. Amanda estava imersa em detalhes de última hora, enquanto Daniel cuidava dos arranjos finais. Marcos, agora um amigo querido da família, também estava envolvido, ajudando no que podia e se tornando uma parte vital da celebração. Você tem certeza de que está bem com tudo isso? Perguntou Amanda a Marcos, enquanto eles organizavam as mesas no salão de festas. Eu sei que pode ser um pouco avassalador. Estou mais do que bem, respondeu Marcos, sorrindo. É um privilégio estar aqui e fazer parte de tudo isso. Depois de tudo o que passamos, esta celebração é mais do que merecida. Daniel entrou na sala segurando um monte de papéis. Precisamos confirmar o discurso de Marcos para a recepção, disse ele com um brilho nos olhos. Queremos que todos saibam o quanto você significa para nós. Marcos assentiu, um pouco nervoso com a ideia de falar em público, mas determinado a fazer jus à confiança de seus amigos. Eu vou preparar algo especial. Vocês merecem. Os dias seguintes foram cheios de atividades. O vestido de Amanda foi ajustado, os arranjos de flores chegaram e a comida foi cuidadosamente planejada. Cada detalhe do casamento foi pensado para refletir o amor e a jornada do casal. Na véspera do casamento, Daniel, Amanda e Marcos se sentaram juntos para um jantar tranquilo. Amanhã será o dia mais importante das nossas vidas, disse Daniel, segurando a mão de Amanda. E ter Marcos ao nosso lado torna tudo ainda mais especial. Marcos sorriu, emocionado. Vocês me deram mais do que eu poderia pedir. Amanhã eu quero que meu discurso seja uma homenagem a vocês e a tudo o que representam. O dia do casamento chegou com um brilho especial no ar. Amanda estava radiante em seu vestido branco e Daniel não conseguia parar de sorrir. Amigos e familiares se reuniram para celebrar o amor do casal e o salão de festas estava cheio de alegria e risos. Durante a recepção, depois do jantar, foi a vez de Marcos falar. Ele subiu ao palco, pegou o microfone com mãos trêmulas e olhou para a plateia. Eu nunca pensei que estaria aqui, falando para tantas pessoas maravilhosas, começou ele, a voz cheia de emoção. Daniel e Amanda me encontraram em um dos momentos mais sombrios da minha vida e me deram uma nova chance. Eles me mostraram o que é a verdadeira bondade e me ajudaram a acreditar novamente em mim mesmo e na humanidade. A plateia estava cativada e muitos tinham lágrimas nos olhos. Mas há algo que vocês não sabem sobre Daniel, continuou Marcos respirando fundo. Daniel, em sua determinação de ajudar, descobriu algo sobre meu passado que eu mesmo não sabia. Ele encontrou documentos que provam que fui acusado injustamente e que há uma rede criminosa maior por trás de tudo isso. A sala ficou em silêncio total. Todos os olhos estavam fixos em Marcos, que continuou. Daniel não só me ajudou a limpar meu nome, mas também revelou uma conspiração que envolvia altos escalões de poder. Graças a ele, não só minha vida foi restaurada, mas muitas outras também foram salvas. Daniel olhou para Marcos, surpreso e emocionado. Eu fiz o que qualquer um faria por um amigo, disse ele com humildade. Você fez mais do que isso, Daniel, respondeu Marcos. Você mostrou ao mundo o que é ser um verdadeiro herói, e por isso todos nós agradecemos. Os aplausos encheram o salão e muitos vieram cumprimentar Marcos e Daniel, expressando sua gratidão e admiração. A noite foi uma celebração não só do amor, mas também da coragem e da justiça. A vida seguiu seu curso, e Daniel e Amanda continuaram felizes em seu casamento. Marcos também estava reconstruindo sua vida, agora com um propósito renovado. No entanto, um evento inesperado estava prestes a abalar essa tranquilidade. Daniel estava em uma viagem de negócios quando desapareceu misteriosamente. Amanda recebeu uma ligação da empresa informando que ele não havia chegado à reunião programada e seu telefone estava desligado.
Desesperada, ela contatou as autoridades e começou uma busca frenética. Marcos, sentindo uma dívida de gratidão por tudo o que Daniel havia feito por ele, decidiu ajudar Amanda na busca. Eles começaram a investigar juntos, refazendo os passos de Daniel e falando com todas as pessoas que poderiam ter informações. Não faz sentido ele desaparecer assim, disse Amanda, segurando um mapa da cidade e marcando os últimos lugares onde Daniel foi visto. Ele sempre foi tão responsável. Vamos encontrá-lo, Amanda, disse Marcos com determinação. Eu devo isso a ele e a você. A busca os levou a descobrir uma série de pistas que apontavam para uma rede de corrupção que Daniel havia exposto anteriormente, a mesma rede que havia injustamente acusado Marcos no passado. Eles perceberam que Daniel poderia ter sido sequestrado para silenciá-lo e evitar que ele revelasse mais informações. Ele se meteu em algo grande, disse Marcos, enquanto examinava documentos que Daniel havia guardado em segredo. Precisamos ser cuidadosos, mas não podemos desistir. A investigação os levou a um armazém abandonado na periferia da cidade. Amanda e Marcos decidiram explorar o local, apesar dos riscos. A tensão era palpável enquanto eles se aproximavam do prédio escuro e sombrio. Tem certeza de que é aqui? Perguntou Amanda olhando ao redor nervosamente. Sim, todas as pistas levam a este lugar, respondeu Marcos. Vamos entrar. Eles encontraram uma porta entreaberta e com cautela entraram no armazém. O interior estava escuro e empoeirado, mas havia sinais de atividade recente. Em um canto, encontraram uma sala trancada. Marcos usou suas habilidades recém-adquiridas para abrir a porta, revelando uma pilha de documentos incriminadores. Isso é enorme, disse Amanda, folheando os papéis. Daniel estava prestes a expor algo muito grande. Precisamos levar isso às autoridades, disse Marcos. Mas primeiro, precisamos encontrar Daniel. Enquanto continuavam a explorar o armazém, ouviram um gemido fraco. Seguindo o som, encontraram uma porta trancada com cadeado. Marcos, com um golpe preciso, quebrou o cadeado e abriu a porta. Lá dentro encontraram Daniel, amarrado e visivelmente fraco, mas vivo. Amanda correu para ele, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Daniel, graças a Deus você está bem. Daniel olhou para eles aliviado, mas com uma expressão de urgência. Eles sabem que vocês estão aqui. Precisamos sair agora. Com a ajuda de Marcos, Daniel conseguiu se levantar. Eles saíram do armazém o mais rápido possível, sabendo que os capangas da rede criminosa poderiam estar a caminho. A adrenalina corria em suas veias enquanto corriam pela noite escura, tentando escapar sem serem vistos. Precisamos encontrar um lugar seguro, disse Marcos, enquanto eles corriam pelas ruas desertas. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. Eles se dirigiram a um pequeno apartamento no centro da cidade, pertencente a um velho amigo de Marcos. Este é Kevin, um jornalista investigativo, explicou Marcos. Ele pode nos ajudar a divulgar tudo isso. Kevin os recebeu com cautela, mas logo percebeu a gravidade da situação. Vocês fizeram bem em vir até aqui, disse ele. Vamos expor esses criminosos e garantir que todos saibam a verdade. Kevin começou a trabalhar imediatamente, verificando os documentos e preparando uma matéria explosiva. Daniel e Amanda ficaram ao seu lado, oferecendo todas as informações que tinham. Marcos, por sua vez, manteve a guarda, garantindo que ninguém os encontrasse antes que estivessem prontos. Depois de uma semana intensa de trabalho, Kevin finalmente estava pronto para publicar a história. A matéria revelou a profundidade da corrupção e como Daniel havia sido sequestrado para impedir que a verdade viesse à tona. A publicação causou um verdadeiro alvoroço na cidade e as autoridades foram forçadas a agir. Vários membros da rede criminosa foram presos e a reputação de Daniel foi restaurada. Marcos também foi aclamado como um herói, não apenas por ajudar a salvar Daniel, mas por sua própria história de injustiça e redenção. Com a ameaça agora afastada, Daniel e Amanda puderam finalmente respirar aliviados. Nunca pensei que passaríamos por algo assim, disse Amanda, abraçando Daniel com força. Estamos juntos nisso, respondeu Daniel, beijando sua testa. E com Marcos ao nosso lado, sei que podemos enfrentar qualquer coisa.
a vida lentamente voltou ao normal. Daniel e Amanda continuaram seu casamento com ainda mais amor e gratidão. E Marcos se tornou uma figura querida na comunidade. Ele começou a trabalhar com organizações que ajudavam pessoas sem teto e injustamente acusadas, usando sua própria experiência para inspirar e apoiar outros. "Você mudou nossas vidas, Marcos", disse Daniel em um jantar de celebração. "E agora está mudando a vida de muitas outras pessoas." "Vocês me deram a chance de fazer isso", respondeu Marcos, sorrindo. "E por isso serei eternamente grato." O tempo passou e a amizade entre eles só se fortaleceu. Marcos encontrou um novo propósito e Daniel e Amanda continuaram a apoiar suas iniciativas. Juntos, eles formaram uma aliança que não apenas trouxe justiça, mas também mostrou ao mundo o poder da bondade e da resiliência. Daniel estava em uma viagem de negócios quando desapareceu misteriosamente. Amanda recebeu uma ligação da empresa informando que ele não havia chegado à reunião programada e seu telefone estava desligado. Desesperada, ela contatou as autoridades e começou uma busca frenética. Marcos, sentindo uma dívida de gratidão por tudo o que Daniel havia feito por ele, decidiu ajudar Amanda na busca. Eles começaram a investigar juntos, refazendo os passos de Daniel e falando com todas as pessoas que poderiam ter informações. "Não faz sentido ele desaparecer assim", disse Amanda, segurando um mapa da cidade e marcando os últimos lugares onde Daniel foi visto. "Ele sempre foi tão responsável." "Vamos encontrá-lo, Amanda", disse Marcos com determinação. "Eu devo isso a ele e a você." A busca os levou a descobrir uma série de pistas que apontavam para uma rede de corrupção que Daniel havia exposto anteriormente. A mesma rede que havia injustamente acusado Marcos no passado. Eles perceberam que Daniel poderia ter sido sequestrado para silenciá-lo e evitar que ele revelasse mais informações. "Ele se meteu em algo grande", disse Marcos, enquanto examinava documentos que Daniel havia guardado em segredo. "Precisamos ser cuidadosos, mas não podemos desistir." Amanda e Marcos reuniram todas as evidências que tinham e levaram-nas à polícia. As autoridades, agora forçadas a agir, começaram a investigar a fundo a rede criminosa. Entretanto, Amanda e Marcos sabiam que precisavam ser cautelosos. A rede era poderosa e tinha conexões em lugares altos. Uma noite, enquanto Amanda revisava os documentos no pequeno apartamento de Kevin, ela percebeu algo. "Marcos, olha isso", disse ela, apontando para uma série de transações bancárias suspeitas. "Esses depósitos coincidem com as datas em que Daniel estava investigando a rede." Marcos analisou os documentos. "Isso é uma prova clara de suborno e corrupção. Precisamos garantir que isso chegue às mãos certas." Kevin, que estava ouvindo a conversa, entrou na sala. "Vocês estão lidando com algo muito perigoso. A polícia pode estar comprometida. Precisamos garantir que essa informação seja exposta publicamente." Decidiram então que a melhor maneira de fazer isso era através de uma coletiva de imprensa. Kevin, usando sua rede de contatos, organizou a conferência e convidou jornalistas de todo o país. No dia marcado, Amanda e Marcos se prepararam para enfrentar a mídia. "Estamos fazendo isso por Daniel e por todas as vítimas dessa rede", disse Amanda, segurando a mão de Marcos. Marcos assentiu. "Vamos fazer justiça." A coletiva de imprensa foi realizada em um grande auditório. Amanda, Marcos e Kevin subiram ao palco, encarando a multidão de jornalistas e câmeras. Amanda respirou fundo antes de começar a falar. "Estamos aqui hoje para expor uma rede criminosa que tem operado impunemente por anos", começou ela, a voz firme. "Meu marido, Daniel, foi sequestrado por esta rede quando estava prestes a revelar suas atividades ilegais." Amanda apresentou as provas, mostrando documentos e explicando como a rede funcionava. Marcos contou sua própria história de injustiça e como Daniel havia descoberto a conexão entre sua acusação e a rede criminosa. Kevin finalizou com uma visão geral da investigação jornalística que apoiava todas as alegações. Os jornalistas estavam atônitos. Perguntas começaram a ser feitas de todos os lados, e a coletiva de imprensa rapidamente se transformou em uma cobertura ao vivo, transmitida por todo o país.
A repercussão foi imediata. A notícia se espalhou como fogo e a pressão sobre as autoridades aumentou. Vários membros da rede criminosa foram presos e as investigações se intensificaram. Amanda e Marcos, entretanto, sabiam que ainda não estavam completamente seguros. Precisamos ficar atentos, disse Kevin. Eles podem tentar retaliar. Amanda e Marcos reforçaram suas precauções e continuaram a colaborar com as autoridades. Enquanto isso, Daniel se recuperava do sequestro e a presença de Amanda e Marcos ao seu lado lhe dava força. Vocês são meus heróis, disse Daniel, segurando a mão de Amanda. Não sei o que teria feito sem vocês. Estamos juntos nisso, Daniel, respondeu Marcos, e não vamos descansar até que todos os culpados sejam punidos. Com a rede criminosa desmantelada, Marcos começou a se concentrar em sua própria vida. Ele continuou a trabalhar com organizações que ajudavam pessoas injustamente acusadas e sem teto. Sua história de superação e justiça se espalhou, inspirando muitos. Amanda e Daniel apoiavam Marcos em todas as suas iniciativas, e a amizade entre eles se fortaleceu ainda mais. Um dia, Marcos foi convidado para falar em uma conferência sobre justiça social. É uma honra estar aqui, disse ele, olhando para a plateia. Minha vida mudou graças à bondade de Daniel e Amanda. Eles me deram uma segunda chance, e agora eu quero fazer o mesmo por outros. A plateia aplaudiu de pé, e Marcos sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Ele sabia que seu passado sombrio agora servia como uma luz para outros que estavam na escuridão. Com o tempo, a conexão entre Amanda e Marcos se transformou em algo mais profundo. Eles compartilhavam uma cumplicidade que ia além da amizade, e seus sentimentos começaram a florescer. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, Amanda parou e olhou nos olhos de Marcos. Tenho que te dizer algo, começou ela com o coração acelerado. Eu sinto algo mais por você, algo que não consigo mais ignorar. Marcos a olhou com ternura. Eu também, Amanda, mas nunca quis interferir em sua vida com Daniel. Daniel sabe, disse ela sorrindo. Ele vê o que nós temos e nos apoia. Nossa conexão é única e ele quer que sejamos felizes. Com o apoio de Daniel, Amanda e Marcos começaram um novo capítulo em suas vidas. Eles estavam determinados a construir um futuro juntos, sem esquecer o passado que os uniu. Anos se passaram, e Amanda e Marcos construíram uma vida feliz juntos. Eles se casaram e continuaram seu trabalho de justiça social. Um dia, enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, avistaram uma figura familiar. Daniel? Chamou Amanda, correndo em direção ao homem. Ele estava sujo e com a aparência desgastada, mas era inconfundivelmente Daniel. Eu não sei quem sou, disse ele com a voz trêmula. Não me lembro de nada. Amanda e Marcos levaram Daniel para casa e começaram a cuidar dele. Aos poucos, com amor e paciência, ajudaram-no a recuperar suas memórias. Foi um processo longo e doloroso, mas aos poucos, Daniel começou a se lembrar de quem era e do que tinha passado. Com o tempo, Daniel recuperou a maior parte de suas memórias. Ele se lembrou do sequestro, da fuga e da vida nas ruas. A presença constante de Amanda e Marcos ao seu lado foi crucial para sua recuperação. Vocês me salvaram, disse ele, em um momento de clareza. Eu estava perdido, mas vocês me trouxeram de volta. Estamos aqui para você, Daniel, disse Marcos. Sempre estaremos. A amizade e o amor entre eles se fortaleceram ainda mais. Daniel decidiu se juntar a Amanda e Marcos em seu trabalho de justiça social, dedicando sua vida a ajudar outros que sofreram injustiças. Amanda, Marcos e Daniel formaram uma equipe imbatível. Juntos, eles ajudaram a transformar a vida de muitas pessoas, mostrando que a bondade e a justiça podem prevalecer. Eles abriram um centro de apoio para vítimas de injustiça, oferecendo abrigo, assistência jurídica e apoio emocional. A história deles inspirava todos que cruzavam seu caminho, e o centro se tornou um símbolo de esperança. Amanda, Marcos e Daniel aprenderam que, apesar das adversidades, o amor e a amizade podem curar até as feridas mais profundas. Eles continuaram a viver e a trabalhar juntos, dedicando suas vidas a fazer do mundo um lugar melhor. E assim, encontraram um novo começo, juntos.